sou a Heloísa, eu estou com um trabalho de divulgação dos preceitos e ensinamentos do Mestre Jesus e a busca da regeneração moral da humanidade. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. E hoje a nossa convidada é a Eliane Baiete. Oi, Eliane, tudo bem? Tudo bem, e você? Todos bem? Tudo bem, Eliane. Muito obrigada por aceitar o convite. Obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Ah, que maravilha. E vamos dar início ao Evangelho comentado do capítulo 36 do livro Jesus no Lar, O Problema Difícil. Entre os comentários da noite, um dos companheiros mostrou-se interessado em conhecer a questão mais difícil de resolver nos serviços referentes à procura da luz divina. Em que setor a luta espiritual se colocaria o mais complicado problema? Depois de assinalar variadas considerações acerca do assunto, o mestre fixou no semblante uma atitude profundamente compreensiva e contou. Um grande sábio possuía 3 filhos jovens, inteligentes e consagrados à sabedoria. Em certa manhã, eles altercavam o propósito do obstáculo mais difícil de vencer no grande caminho da vida. No auge da discussão, prevendo talvez consequências desagradáveis, o genitor benevolente chamou-os a si e confiou-lhes curiosa tarefa. Iriam os 3 ao palácio do príncipe governante, conduzindo algumas dádivas que muito lhes honraria o espírito de cordialidade e gentileza. O primeiro seria o portador de rico vaso de argila preciosa. O segundo levaria uma corça rara. O terceiro transportaria um bolo primoroso da família. O trio fraterno recebeu a missão com entusiástica promessa de serviço para a pequena viagem de 3 milhas. No entanto, no meio do caminho, principiaram a discutir. O depositário do vaso não concordou com a maneira pela qual o irmão puxava a corça delicada, e o responsável pelo animal dava instruções ao carregador do bolo, a fim de que não tropeçasse, perdendo o manjar. Este último aconselhava o portador do vaso valioso para que não caísse. O pequeno séquito seguia, estrada fora, dificilmente, porquanto cada viajor permanecia atento às obrigações que diziam respeito aos outros, com observações acaloradas e incessantes. Em dado momento, o irmão que conduzia o animalzinho ouvia a própria tarefa a fim de consertar a posição da peça de argila nos braços do companheiro. E o vaso, premido pelas inquietações de ambos, escorrega de súbito, para espatifar-se no cascalho poeirento. Com o choque, o distraído orientador da corça perde o governo do animal que foge espantado, abrigando-se em floresta próxima. O carregador do bolo avança para assustar-lhe a fuga, internando-se pelo mato adentro, e o conteúdo da prateada bandeja se perde totalmente no chão. Desapontados e irritadiços, os 3 rapazes tornam à presença paterna, apresentando cada qual a sua queixa e a sua derrota. O sábio, porém, sorriu e explicou-lhes: aproveitem o ensinamento da estrada. Se cada um de vocês estivesse vigilante na própria tarefa, não colheriam as sombras do fracasso. O mais intrincado problema do mundo, meus filhos, é o de cada homem cuidar dos próprios negócios, sem intrometer-se nas atividades alheias. Enquanto cogitamos de responsabilidades que competem aos outros, as nossas viverão esquecidas. Jesus calou-se pensativo e uma prece de amor e reconhecimento completou a lição. Então, Eliane, eu gostaria de saber a sua interpretação dessa passagem. Nos dando essa lição aí, para que a gente possa verificar com atenção, gente. É o problema
mundo, né, do nosso planeta. Ela é tão fácil de compreensão, mas de tão difícil execução. Então, vamos ver o que deu para mim pegar desta lição aqui. O nosso Pai Criador, a todos, ele dá uma tarefa e nos recomenda cuidado e atenção no caminho. E no meio do caminho, nós nos perdemos. E aí, o que acontece? Nessa lição, o foco da lição era o vaso, a corça e o bolo. Mas todos nós temos alguma coisa para fazermos na nossa vida, na nossa existência. Né? E no meio do caminho, a gente vai mesmo se perder. Por quê? Porque nós queremos ver o que o companheiro de jornada ele está fazendo. Se ele está cuidando da vida dele ou se ele está cuidando da vida do outro. E na maior parte, nós estamos sempre olhando, nós também temos as nossas tarefas, mas é mais fácil olhar o outro, né? O que o outro está fazendo. E aí o que acontece? A gente acaba esquecendo da nossa tarefa, perdemos a disciplina e a atenção no que temos que fazer e começamos a dar palpites, né? Os pitecos, né? Nas tarefas dos outros, atrapalhando e às vezes desestimulando a pessoa a continuar nessa tarefa. E aí o que acontece? Nós nem completamos a nossa e fazemos com que o outro perca a sua também. Ou seja, nos atrapalhamos de todas as maneiras, não é mesmo? E o que é o pior? A gente ainda culpa o outro pelo nosso fracasso. A gente não vê que a gente simplesmente fez com que o outro derrubasse alguma coisa, né? Tropeçasse em alguma coisa. E aí a gente vai sempre procurar realmente atrapalhar. E o que vai acontecer? Nós vamos simplesmente ter que refazer. E isso, gente, da gente atrapalhar, está tudo na nossa vida. Inclusive, principalmente dentro da família, na vida profissional e até nas tarefas religiosas, onde a gente se dispôs a colaborar. Por quê? Porque a gente vai começar a dar palpite naquela pessoa que carrega o bolo de maneira diferente do que eu carrego, sendo que para cada um há um entendimento. Né? E a gente não, a gente acha que é só o meu entendimento que vai funcionar. Por isso a confusão, né, de ficarmos dando palpite para o outro. Se o outro carrega diferente, a cruz dele, o bolo dele, a corça dele, o vaso dele, não tem problema. O importante é que ele carregue. E o que eu tenho que fazer? Carregar da minha maneira, que é o que eu posso fazer, não é? Então, vocês vejam que o que vai acontecer? A tarefa, ou ela vai ser complementada, ou ela vai ser retardada. E o que vai acontecer? Nós vamos chegar para o pai, lá o nosso pai criador, no caso, e reclamarmos que o outro não deixou eu carregar o bolo desta maneira, e eu não consegui completar a minha tarefa. E o que vai acontecer? Volto novamente, através das reencarnações, com o mesmo problema que eu não consegui dar conta e simplesmente vou ter que colocar mais um na minha bagagem, não é mesmo? Então, a gente tem que prestar muita atenção, porque nós vamos ter que aprender a escolher os métodos, porque cada um vai fazer no seu tempo, no seu conhecimento, né? E como ele achar melhor, porque senão ele vai ter que fazer tudo de novo, quantas vezes forem necessários. E como disse Kardec no Livro dos Espíritos, ele diz assim: contribuir para o progresso um dos outros, mas veja bem, é o progresso e não a destruição, tá? Uma coisa é ajudar e a outra é comandar a vida alheia e esquecer da nossa. Porque se nós estamos todos juntos aqui, é porque alguma coisa nós vamos ter que completar. E com a ajuda de um do outro, fica mais fácil. Nós podemos sim ajudar, sabe por quê? O céu sempre nos ajuda naquilo que nós pedirmos, mas vai depender do modo que nós vamos pedir.
Vejam que na história, os irmãos, eles queriam ajudar um ao outro, não é mesmo? Mas eles não souberam se colocar. Talvez eles poderiam até falar com o outro como deveriam fazer, não é? Com calma, e o outro acatar o que o irmão disse, dando conselho, não é mesmo? E talvez a história se modificasse, pelo menos um completaria e chegasse ao seu destino. E aí o que iria acontecer? Pelo entendimento, ele voltaria e ajudaria aquele que ficou para trás. Então, se a gente for analisar, nós estamos vivenciando esta lição que o mestre nos deu, né? Tudo, gente, está no controle divino. Tudo tem um porquê. O outro é o nosso espelho. Nós não devemos julgar. E vamos ter que lembrar de uma lição que foi colocada para nós na escola, que diz assim: lembremos do BIP. O BIP quer dizer benevolência, indulgência, perdão. É o BIP. Estamos num mundo de provas e expiações. Tudo está justo e merecido e é também necessário. Queremos sempre arrumar um culpado. Não aceitamos auxílio, criticamos e às vezes até ferimos. E a raiz do problema é o egoísmo, a intolerância, porque nós não queremos reconhecer a nossa imperfeição. Nós já melhoramos um pouquinho. E é só vermos como nós éramos lá atrás, há 5 anos atrás, há 1 ano atrás, até há 1 mês atrás, como que nós nos comportávamos e agora como nós estamos vendo essa melhora. É um pouquinho, mas a gente já conseguiu, não é mesmo? A jornada é longa e nós temos que sempre, gente, verificar os primeiros degraus dessa escada. Nunca olharmos ela inteira, porque daí a gente vai se perder, tá? Então, vamos ver os primeiros degrauzinhos, que é o que a gente consegue. E vamos assim subindo essa escada, que é longa, não desistir, né? E vamos carregar o nosso bolo como nós pudermos, da melhor forma, tudo no seu momento. Quanto tempo vai levar para a gente chegar até o final? É melhor a gente não saber, porque aí a gente vai entrar em desespero e vamos nos perder, vamos deixar o bolo cair. Então, vamos devagarzinho, não é mesmo? Não vamos ficar criticando as ações alheias e nunca esquecer de observar as nossas próprias, que quase sempre elas traduzem desacertos e irresponsabilidades. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade. Essas virtudes consistem em ver cada um apenas da forma superficial os defeitos dos demais, esforçando-se por fazer que permaneça nele o que há de bom, o que há de melhor, porque todos nós já temos essa centelha, não é mesmo? E não esquecer que, embora o coração humano seja cheio de defeitos, há sempre nas dobras ocultas, nossa, o germe de bons sentimentos, a centelha divina viva da essência espiritual de Deus que nos criou, não é mesmo? E vamos, assim, descobrir esse lado positivo e investirmos nele todos os dias que nós pudermos desta existência. Lembrando que a única perfeição que passou por este planeta foi Jesus, o Cristo. E ele, gente, demonstrava e ensinava o que ele sabia, e ele não cobrava nada, ele não palpitava do que o outro estava fazendo. E em nossa fragilidade, nós podemos nos tornar fortes confiando no Pai Eterno, que Ele tem as nossas fichas kármicas. Então, nada é por acaso, não é? Então, vamos vigiar mais, orar mais, para que a gente possa fazer a nossa parte da melhor maneira possível. E pedirmos a esse Mestre querido que nos e aos o mesmo compreensão que ele nos aceita, sem nada perguntarmos, sem questionarmos o que vier até nós, é porque tem condição de
A gente pode sim carregar o nosso vaso, o nosso bolo, nossa costa da melhor maneira. E o outro também pode carregar o vaso, o bolo, da maneira dele. E tentar chegar sim ao seu destino. Lógico que um dia eu estou com vontade, um dia eu não estou, um dia eu estou pensando positivo, no outro eu não estou. Mas, gente, nós temos que confiar que tudo que chega até nós tem um porquê e que dá sim para a gente conseguir fazer. Se a Heloísa me permitir, eu vou contar uma historinha rapidinha que aconteceu comigo. Quando eu era mais jovem, eu trabalhava no centro de São Paulo, aquela loucura, né? E parados ali na faixa de pedestre, muitas pessoas. E eu vi uma senhorinha bem de idade. Aí eu falei, puxa, vai abrir, ela não vai ter condição. Peguei, cheguei até ela e ofereci se ela queria que eu ajudasse a atravessar a rua. Bom, ela simplesmente me respondeu, se eu precisar, eu peço, não preciso de ajuda de ninguém. Eu fiquei assim, né, meio chocada, meio assim, baratinada. Peguei, atravessei a rua, nem quis olhar para os lados. E na época, eu estava fazendo a escola de aprendizes do Evangelho. Aí, qual foi a minha reação? Foi colocar, né, na nossa caderneta, que vai nos ajudando a podermos, né, aprender o que é que eu já entendo, o que eu não entendo, se eu procurei entender. E aí é bem isso que a gente faz. Às vezes, a gente chega para alguma coisa e quer fazer, mas a gente esquece que aquela pessoa, ela tem um tempo para ela fazer essa coisa. Não é mesmo? É a mesma coisa que uma criança. Você ensina ela a amarrar um cadarço do seu jeito. Mas ela, sei lá, com os coleguinhas na escola, uma coisa, ela aparece com o cadarcinho dela amarrado, mas da maneira dela. Então, vocês vejam, carregar o bolo, eu estou no carregar o bolo porque eu gosto de bolo, hein? Então, eu estou no carregar o bolo da minha maneira. Mas a Heloísa vai carregar o bolo dela de outra, né? Os filhos vão carregar de outra, o companheiro vai carregar de outra, e aquela pessoa mais difícil que está nessa encarnação com a gente vai carregar o bolo dela também da maneira dela, não é? Então, para encerrar e fechar esta lição, eu vou ler uma prece deste livro, Preces e Orações, que é do Bacelli e do irmão José. Ele diz assim: por aceitação, Mestre amado, auxilia-nos a aceitar as consequências de nossos erros. Somos o que fizemos de nós e estamos como quisemos estar. Todo processo de mudança é doloroso e lento. Que a partir da aceitação das provas que enfrentamos, tudo comece a se fazer novo para nós. Que não nos compliquemos na rebeldia e na descrença. Que os estigmas que trazemos no corpo e na alma se nos transmudem em distintivos de promoção diante da vida. Nossos traumas e inibições podem se constituir em nossos pontos de reerguimento moral. Em nossas fragilidades, podemos nos tornar fortes. Mestre, que nos aceitemos a nós e aos outros com o mesmo espírito de compreensão que nos aceitas sem nada perguntares. Gente, era esse o meu comentário. Espero que tenha sido fácil, né? Porque a lição é como eu coloquei, ela é fácil, mas ela é de difícil execução, né? Então, agradeço. E agora, a Elô, fecha o comentário, por favor. Obrigada, Eli. Muito legal a sua interpretação. Muito obrigada. Esse estudo do livro Jesus no Lar, obviamente, me ajuda muito também a refletir, né? Então, serve para mim também muito. E a gente, no entanto, a gente tem o infeliz hábito de observar os erros das outras pessoas, comentar e continuar, às vezes, sem nada fazer para a nossa melhoria. Então, os julgamentos, preconceitos que a gente tem com os outros, nada mais são do que nós deixarmos de olhar para dentro de nós mesmos e tentar buscar a nossa melhoria, né?
que é o que você falou, cada um está no seu momento, cada um carrega o bolo da sua forma, então a gente tem que respeitar e ir levando a nossa jornada e fazendo o nosso melhor, sem julgamento, sem preconceito com os outros. E eu gostaria de acrescentar, Eli, que eu também procurei aqui um trecho da Bíblia, né, do Evangelho, de Mateus, capítulo 7, versículo 1 a 5, que fala: não julgueis e não sereis julgados, pois com o mesmo julgamento com que julgardes os outros, sereis julgados, e a mesma medida que usardes para os outros, servirás para vós. Porque observas o cisco no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer ao teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Então, essa Muito passagem também profundo. é Profundo e muito responde profunda. tudo. É Exatamente. incrível, né? E o tempo todo Jesus trazendo aí as informações, é como eu sempre falo, né? A gente tem há 2021 anos a informação, e por isso que eu estou fazendo esse trabalho de divulgação que serve para mim também, claro. E quando eu falo de busca e regeneração moral da humanidade, também eu me coloco aí junto, né? E é muito bom a gente estudar, rever, pensar, refletir, mudar, evoluir, e é para isso que a gente está fazendo esse trabalho de divulgação dos preceitos do mestre. E agora eu gostaria de agradecer formalmente a nossa querida Eliane Baiete pela interpretação. Muito obrigada, viu, Eliane? Obrigada por se Eu que preparar e por agradeço. trazer tudo aí que você trouxe para nós. Muito obrigada mesmo, tá? Que E você bom, que está. agradeço a oportunidade e vamos lá. Que ótimo, querida. E você que está assistindo, ajuda a divulgar o projeto, compartilha, curta, se inscreva. Ficou alguma dúvida? Quer comentar? Contribua com o seu entendimento dessa passagem. O livro Jesus no Lar está no site para compra, está na internet. E fiquem à vontade para estar aí conosco a todo momento. Muito obrigada a todos. Beijo. Beijo.